Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Faróis que guiam, orientam e estabelecem os limites do convívio e da harmonia. As leis são concebidas com o propósito de estruturar a sociedade e, como resultado, a civilização, determinando as ações permitidas e proibidas. Em suas letras, direitos e deveres são evocados, estabelecendo um caminho idealista que os cidadãos devem cumprir. Quando justa, é como poesia. Quando injusta, pode promover revoluções. É também por meio dela que a história da humanidade se escreve. Localizado no Nordeste do Brasil, o Piauí é um estado com mais de 3 milhões de habitantes, que se destaca por inúmeras riquezas, como o sol generoso e o povo hospitaleiro, dono de tesouros preciosos, com uma importância que transcende as suas divisas. A história de um dos órgãos públicos mais antigos dessa terra se confunde com importantes memórias do desenvolvimento vividas pelo povo que aqui vive. Instituição esta antiga, mas sempre atual, que representa uma verdadeira caixa de ressonância da sociedade piauiense. A Assembleia Legislativa do Piauí. Casa de Leis, Casa do Povo. A centenária Assembleia Legislativa do Piauí se consolida como fundamental para a democracia representativa. É através dela que os deputados exercem a função que lhes cabe, representar a população. Muito além de ser apenas uma criadora de leis, esta casa promove legalidade, igualdade e liberdade. No coração de Teresina, a capital, ergue-se um edifício que abriga os representantes do povo piauiense. A Assembleia Legislativa, desde a sua fundação, tem sido palco de debates acalorados e decisões cruciais que moldaram o destino do Estado. A evolução da democracia e a participação ativa dos cidadãos são pilares essenciais dessa jornada e fazem desse lugar uma das expressões máximas da vontade popular. Tudo que acontece no Piauí, em termos de legislação, passa na nossa Assembleia. Todos os projetos de leis, ou oriundos do Executivo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, Ministério Público, dos próprios parlamentares, que os parlamentares têm inúmeros projetos de leis. Cabe ao governador sancionar ou não, mas em última análise, os deputados estaduais podem derrubar o veto do governador e prevalecer a vontade do Poder Legislativo. São nas audiências públicas, nos debates nas comissões, nos convites, nas convocações, nas CPIs que são lá criadas e que se desenvolvem ao longo do tempo, que nós mostramos a importância do Poder Legislativo. Os debates em plenário, apesar de que a votação em plenário é uma votação mais política, mas a votação nas comissões técnicas são votações em que nós discutimos o mérito do projeto, quando é apresentado por um deputado, é apresentado pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário. Então, a Assembleia tem uma importância fundamental na discussão dos temas que são importantes para a nossa sociedade. Os deputados e deputadas são eleitos e têm o poder de apresentar, inclusive, sugestões que terminam se transformando em leis. Mas também é esta casa que analisa, por exemplo, todo o orçamento do Poder Executivo, que vai ser gasto no ano seguinte com todas as políticas públicas, saúde, educação, segurança. É esta casa também a responsável por analisar as leis que modernizam o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Então, sem sombra de dúvidas, é a casa do povo. É o tambor de ressonância
que deve receber os reclames da população, formatar todas as suas leis e encaminhar para a sanção por parte do Poder Executivo todo esse arcabouço jurídico que, de forma democrática, vai impactar na vida das pessoas. Neste documentário, embarcaremos em uma jornada pelos corredores e salões da Assembleia Legislativa do Piauí. Um lugar onde ideias se tornam leis e onde a voz do povo é representada. Vamos explorar a história, os desafios e as conquistas desta instituição, que desempenha um papel vital na democracia do Estado. Vamos ainda conhecer homens e mulheres que dedicaram suas vidas à política, desde deputados até servidores, que desempenham papéis cruciais para o funcionamento do Poder Legislativo Estadual. Suas histórias e motivações são peças-chave deste cenário político. Assim como em qualquer parte do mundo, a Assembleia Legislativa do Piauí também enfrenta os desafios do século XXI. O combate à corrupção, a busca pela transparência e a representatividade ampla e igualitária são tópicos de discussão constantes. Olhando para o futuro, quais são as perspectivas para a Assembleia Legislativa do Piauí? Como ela vem se adaptando aos novos tempos e às demandas da sociedade moderna? Vamos explorar as expectativas e os anseios para o futuro político do Estado. Ao longo deste documentário, conheceremos seus bastidores, seus protagonistas e os desafios que ela enfrenta. Embarque conosco nesta viagem. O Brasil adota, desde a promulgação da Constituição de 1988, o sistema de governo conhecido como República Federativa. Neste sistema, o poder político é exercido por representantes eleitos democraticamente, em níveis federal, estadual e municipal. O país é uma república, o que significa que o chefe de Estado, o presidente, é eleito para um mandato definitivo. Além disso, o Brasil é uma federação, o que significa que o poder é dividido entre o governo federal e os governos estaduais e municipais. Cada nível de governo tem suas próprias responsabilidades e autoridade, conforme estabelecido na Carta Magna. O sistema político do país é caracterizado pela democracia representativa, onde os cidadãos elegem seus representantes por meio de eleições livres e justas. O poder executivo é liderado pelo presidente. O poder judiciário é independente e o responsável pela interpretação e aplicação da lei. E o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Em outros níveis, pelas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. O poder legislativo ele é um poder bastante importante dentro dos regimes democráticos, porque é exatamente o espaço onde as leis elas são construídas, formuladas e aprovadas, né? Então, claro que você tem uma divisão dos poderes e aquilo que você acabou de dizer, né? A gente tem o judiciário e o executivo. E cada um deles tem as suas prerrogativas internas de funcionamento e tudo mais. Mas o legislativo é essa casa que vai, então, propor novas leis ou readequar leis que já existem, né? Então, vai avaliar a legislação existente, claro que sempre numa conversa entre com o judiciário, do ponto de vista da manutenção da estrutura constitucional e da ordem legal, né? Porque o judiciário vai avaliar propostas de leis do legislativo, por exemplo,
para saber se são constitucionais ou não, se ferem a Constituição ou não, e, ao mesmo tempo, num diálogo constante com o Executivo. Então, de fato, a gente pode chamar que é uma mola porque ela faz a conexão entre o Judiciário, que é a manutenção da ordem legal e a salvaguarda da constitucionalidade, né? E também o Executivo, que é aquele que vai executar aquilo que está previsto. Então, é um poder bastante importante, porque é exatamente, vamos dizer, é a caixa de ressonância das necessidades e daquilo que a sociedade clama. Do ponto de vista, a sociedade se modifica, ela é dinâmica, então as leis elas precisam ser constantemente refeitas, reformuladas ou propostas novas legislaturas para poder dar conta das necessidades sociais, né? Então, é um espaço extremamente importante e que está sempre num diálogo extremamente constante, tanto com o Judiciário quanto com o Executivo. A lei é uma norma estabelecida. Ela define direitos, deveres, obrigações e condutas que precisam ser levadas em consideração por toda uma sociedade, para que a justiça, a saúde, a segurança e a paz sejam fidelizadas. Já o legislador é a figura de uma pessoa ou do grupo de pessoas responsáveis por criá-las, escrevê-las, levando em consideração o anseio da população. A lei é o maior parâmetro que nós temos para as condutas humanas, né? Então nós precisamos sempre buscar o sentido e o alcance das leis para definir o que pode ser feito, o que não deve ser feito. Então, tanto a nível federal, estadual, municipal, nós sempre vamos estar em busca daquilo que as leis nos passam. O que é importante ressaltar, no nosso caso aqui, é que algumas competências cabem somente aos estados. São poucas em relação às competências federais, né? Mas, ainda assim, elas são tão importantes quanto aquelas que nós temos afetas à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. A lei é um instrumento que impõe regras para que a sociedade conviva em harmonia. E essa harmonia, inclusive, tem a ver com os interesses do próprio Estado. O Estado no sentido amplo. Então, os poderes constituídos, os poderes públicos, até para eles agirem, para eles levarem serviços públicos para a sociedade, para que eles possam exercer um poder de coordenação e de vinculação dos seus atos perante o cidadão, tem que ser através de instrumentos normativos, são as regras. E a lei nada mais é do que um conjunto de regras. São regras que são colocadas, geralmente, em determinado tema. Por exemplo, uma lei relacionada à área criminal, é a lei que está lá no Código Penal, ou em alguma lei especial. Então, determinadas temáticas são feitas e de acordo com o interesse da sociedade. Quem faz as leis? São os representantes do povo. Então, o povo, de 2 em 2 anos, elege os seus representantes na sua cidade, que são os vereadores, e os representantes nos seus estados, que são os deputados estaduais. E os representantes para aquelas que façam as leis nacionais ou leis federais, são os deputados federais e senadores. Então, é como se o povo exercesse um controle. Eu, enquanto cidadão, elejo os representantes, que eu acho que são os mais dignos de merecerem o meu voto, e, de acordo com o número de votos, aqueles que são os mais votados, em linhas gerais, vão ser os responsáveis por fazer as leis que o povo colocou, né, o conjunto de cidadãos colocou dentro daquele poder. A democracia é um sistema de governo no qual o poder político é exercido pelo povo. Nesse sistema, as decisões políticas importantes são tomadas com base na vontade da maioria e os direitos individuais e as liberdades civis são respeitados e protegidos. Existem diversas formas e variações de democracia, como a democracia representativa, direta, parlamentar, entre outras. Mas todas compartilham um princípio fundamental da soberania do povo. A ideia de democracia, tá, é anterior aos parlamentos, é a ideia da participação do governo pelo povo, aquilo que a gente sabe. Tá? E os parlamentos, na modernidade,
são filhos da modernidade, são a expressão de um tipo de democracia, de um modo do exercício da democracia, que é a democracia representativa. Que diferente da democracia original, da ideia original, do povo, na praça, na rua, na ágora grega, ao lado nas tribunas romanas depois. Lá muito atrás, o ajuntamento do povo, aclamando alguma medida, lá na China muito antiga e tal. Diferente disso aí, a partir de um certo momento, na modernidade, é reinventada a democracia, no exercício dela através de representantes. O cidadão, em vez de exercer a democracia na praça, na força, né? Uma democracia exercer diretamente a sua manifestação, o faz através de representantes. Eu dou minha voz para que tu manifestes. Então, os parlamentos, em geral, têm essa história. Significam essa inflexão da fala de alguém, da fala do titular do poder, que é o povo, da soberania do povo, na modernidade tirada dos reis, que eram os soberanos. Aquela soberania foi diluída no povo, né? É o princípio da soberania popular. Então, o exercício dela se dá entre nós, como disse, na democracia reinventada, através dos parlamentos. Então, nós somos uma federação que é dividida, né, então, entre governo federal, estados e municípios. No Brasil, a gente tem uma municipalização bastante importante, né, que é o fato de que, em grande medida, muitas questões são executadas pelo município. O município tem muitas responsabilidades. Então, qual que é a diferença entre a Casa Legislativa do Estado e a Casa Legislativa do município? O Estado, ele é um grande direcionador, né, daquilo que vai acontecer dentro dos municípios. Então, vamos dizer assim, o Estado, ele é muito propositivo, ele constrói as legislações de um ponto de vista de um grande guarda-chuva, né? E os municípios, eles vão se adequando. Os municípios, eles têm discricionariedade própria, obviamente, mas nem tudo o município pode, nem sobre tudo o município pode legislar. Por quê? Porque algumas atividades são de responsabilidade do Estado. Então, vamos pensar, segurança pública, né? As delegacias, elas são de responsabilidade do governo estadual, mas elas atendem as pessoas nos seus municípios. Então, precisa sempre haver uma sinergia entre a legislação municipal e a estadual, embora cada uma delas tenha a sua própria discricionariedade e tenha ali suas prerrogativas, né? Então, o legislativo estadual, ele tem como função criar leis que fomentem ações dentro do município, né? E cria leis de um ponto de vista mais abrangente, né? Aí a operacionalidade de algumas leis, ela vai depender de uma legislação municipal que esteja em sinergia. E sinergia significa que ela não pode ir na contramão, né, ou ser contraditória em relação à legislação estadual. Mas como cada município tem as suas peculiaridades, é por isso que há essa margem de manobra, né? Assim, essa abertura para que cada... Vou dar um exemplo. A inovação, né? Então, a gente tem, por exemplo, a política estadual de inovação do estado do Piauí. Mas cada município deve fazer a sua política municipal em conformidade com a política estadual. Não pode ir na contramão, mas cada município tem as suas especificidades, então vai colocar na sua política municipal de inovação elementos que tenham a ver ali com o município. Então, a sinergia, né, a relação é um pouco essa. Assim. O Estado, ele tem muito mais uma perspectiva assim, de ser um grande propositor, um grande provocador dos municípios. Em termos normativos, é importante essa configuração que nós temos de 3 poderes, né? São os poderes que dão razão aos interesses da supremacia popular, aos interesses da supremacia do Estado. Então, quando nós temos um Estado, né, um Estado-nação como o Brasil, como é que o Brasil se organiza internamente? Nós temos um sistema federativo. Eu acabei de dizer que nós temos 27 estados no Distrito Federal
E temos um interesse maior, que é da União Federal. Essa União Federal, ela representa os interesses administrativos do Brasil. A União Federal, ela representa os interesses administrativos. Então, nós temos a estrutura, por exemplo, uma estrutura ministerial, o presidente da República com vários ministros. Temos que isso faz o poder executivo. O poder executivo é aquele que executa. Executa o quê? Políticas públicas para a população. Como nós temos um país continental, nada mais interessante do que termos um sistema federativo que divide as responsabilidades, as atribuições. Na União Federal nós somos competentes, capazes para os programas globais de serviço público. A nível estadual, vocês representam os interesses regionais dos serviços públicos regionais de cada estado. E no município, para aquelas competências, aquelas matérias que não estão sendo lidadas a nível global e a nível regional, o município, através do prefeito, tem essa incumbência de fazer os atos relacionados à administração pública municipal. Então, há uma harmonia. Se a gente pegar o poder executivo, nós temos 3 níveis: municipal, estadual e federal, que é o prefeito, o governador e o presidente da República. Esse convívio tem que ser harmônico também. Porque às vezes a gente fala em harmonia entre executivo, legislativo e judiciário, mas tem que ter harmonia também no próprio executivo, que é o prefeito, o governador e o presidente. Para conhecer de perto a história do legislativo no Brasil e no Piauí, precisaremos retroceder até o século XVIII, época em que o país deixou de ser colônia de Portugal e começaram os discursos por sua independência. A história do poder legislativo no Brasil tem suas raízes na participação dos deputados brasileiros nas Cortes Gerais Portuguesas, entre 1821 e 1822. Esse envolvimento permitiu trazer para o país a experiência adquirida no exercício parlamentar. No dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência, tendo como marco histórico o grito que foi realizado por Dom Pedro I durante o primeiro reinado, às margens do rio Ipiranga, transformando o país em uma monarquia. Entre os marcos, em 1823, foram criados os Conselhos de Governo, órgãos políticos e administrativos que funcionavam como instâncias consultivas e deliberativas, tendo competência para discutir e deliberar sobre assuntos relacionados às províncias, e tinham a função de aconselhar o presidente da província, que era indicado pelo imperador, e colaborar na administração local. Na província do Piauí, o Conselho de Governo foi instalado no dia 16 de agosto de 1825, em Oeiras, primeira capital, após a outorga da primeira Constituição do Brasil, que ocorreu em 25 de março de 1824. Foi essa Constituição que estabeleceu a criação de 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e moderador. O legislativo era composto pela Assembleia Geral do Império, constituída pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. No dia 12 de agosto de 1834, foi promulgada a Lei nº 16, que instituiu as Assembleias Legislativas Provinciais, ao mesmo tempo em que encerrou a existência dos Conselhos de Governo nas províncias. O dia 4 de maio de 1835 marca a criação da primeira Assembleia Legislativa Provincial do Piauí. Deputados foram eleitos de forma indireta pelos representantes das vilas piauienses. Ao todo, foram eleitos 20 deputados. A legislatura durou de 1835 a 1837. Depois dessa, cada uma passou a durar 2 anos. Durante todo o Império, foram 27 legislaturas. Em decorrência do grito do Ipiranga, o nosso imperador primeiro, Dom Pedro,
impôs a Constituição Primeira do Brasil em 1824. Ele teve necessidade de retornar para Portugal, de sorte que o Brasil passou a ser administrado no período regencial. Não sei se numa regência una ou trina, o certo é que, por disposição constitucional, foi instituídos conselhos de governo, mas no período regencial mudou-se para que fosse criada as Assembleias Legislativas Provinciais. Aqui no Piauí, à época, quem estava no comando da província era o brigadeiro Manuel de Souza Martins, na época ostentando o título de barão da Parnaíba. E ele, na sua residência palácio, numa ala lateral esquerda de esquina, no mesmo local onde a gente vê ao fundo, foi instalada, no dia 4 de maio de 1835, a Assembleia Legislativa Provincial do Piauí, criada no ano anterior de 1834. Assim, deram-se os trabalhos iniciais e por várias legislaturas até o período republicano, quando a Assembleia Provincial foi modificada a sua denominação como Câmara dos Deputados do Piauí. E, posteriormente, em face da Revolução de 30, passou a ser chamada Assembleia Legislativa do Piauí. Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Todo dia é de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Entre os assuntos que mais começou a ser debatido pela Assembleia Provincial do Piauí, esteve a proposta de transferir a capital da província para outro lugar. A pauta encontrava resistência por parte dos deputados oeirenses. Inicialmente, a proposta visava transferir para o litoral, o que gerou uma forte reação.
No dia 12 de agosto de 1844, o deputado Antônio José Batista Ferreira apresentou um projeto que modificava os objetivos anteriores, propondo a instalação para as margens do rio Parnaíba, nas proximidades de Regeneração e Amarante. Em 6 de setembro de 1844, uma comissão especial da Assembleia foi formada para tratar desse assunto e aprovou um substitutivo que indicava a Vila do Poti como um local ideal para a sede do governo provincial. José Antônio Saraiva, nomeado presidente da província do Piauí em 7 de setembro de 1850, enfrentou o desafio da mudança da capital. Entretanto, ele percebeu que a Assembleia, dominada por oeirenses e influenciada pelo Visconde da Parnaíba, se opunha à mudança e bloqueava o projeto. O conselheiro Saraiva, quando ele tomou a decisão de transferir a capital, não foi só ideia dele, aquilo já vinha há alguns anos sendo debatido na Assembleia Provincial e somente ele teve a coragem de fazer isso, através de muitos estudos. Localizou a capital através essa questão. Eu acho que o que pesou mais, todos os historiadores sabem disso, foi a questão econômica, né? Como o rio Parnaíba era totalmente trafegável, eles usavam tudo que vinha da Europa através do Porto das Barcas em Parnaíba, e Teresina, como era um local bem mais próximo de Parnaíba, através do rio Parnaíba, ficou sendo o local escolhido. Oeiras foi por 92 anos a capital do Piauí. A mudança para Teresina só ocorreu no dia 16 de agosto de 1852, quando de forma oficial houve a transferência do núcleo administrativo da província. Além de ser a nova capital, foi a primeira do Brasil a ser planejada e a primeira cidade do país feita com layout geométrico. O nome da cidade de Teresina é uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina Maria de Bourbon, que desempenhou um papel fundamental na transição da capital da província. Uma curiosidade interessante é de que o nome Teresina é uma combinação dos nomes Teresa e Cristina. Teresina é, na verdade, o diminutivo de Teresa em italiano. Consciente das possíveis dificuldades no processo de mudança, Saraiva preparou a Vila Nova do Poti para receber a nova capital. Foram construídos prédios, iniciada a edificação de uma igreja, abertas ruas e avenidas, instalado um batalhão de polícia e contratados serviços para transportar móveis e utensílios. Tudo isso contribuiu para fortalecer a reputação de Saraiva em todo o território piauiense. Apesar dos esforços, foi difícil conseguir acomodar toda a sede administrativa da província, pois faltava lugar. Neste período, a Assembleia Provincial chegou a funcionar em várias instalações. Nos primeiros anos, a Assembleia Provincial funcionou juntamente com o Liceu Piauiense, na Praça da Constituição, atualmente Praça Marechal Deodoro. Só depois a sede do Legislativo Estadual se estabeleceu de forma fixa no chamado Palácio Anísio de Abreu, onde atualmente funciona a Secretaria de Cultura do Estado do Piauí. Após um longo período de insatisfação com o governo imperial, o movimento republicano ganhou impulso. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou tropas que depuseram o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que estava reunido com o Ministério no quartel-general do Rio de Janeiro.
Foi nesse momento que a República foi proclamada no Brasil. A notícia só chegou a Teresina por meio de um telegrama e imediatamente gerou grande entusiasmo. A transição para o regime republicano no estado ocorreu sem qualquer perturbação significativa da ordem pública e sem encontrar resistência substancial. No dia 27 de maio de 1891, foi promulgada a primeira Constituição do estado do Piauí. Ela estabelecia um mandato de 4 anos para cada legislatura. O órgão passou a se chamar Câmara dos Deputados do Piauí e previa uma composição de 20 deputados e o Senado com 2 senadores. Com o tempo, começou a vir à tona a decadência do arranjo político da Primeira República. A crise política se intensificou durante a corrida eleitoral de 1930, quando a quebra do acordo político vigente levou as oligarquias de 3 estados a se rebelarem contra o presidente Washington Luiz. Mesmo com avanços sociais conquistados, o período do Estado Novo foi marcado pelo boicote ao poder legislativo. Getúlio Vargas fechou o Congresso em 2 ocasiões. Após a Revolução de 1930, quando atuava como chefe do governo provisório, Vargas emitiu um decreto em 11 de novembro, que resultou na dissolução do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas dos Estados e das câmaras municipais. No entanto, devido à pressão gerada pela Revolução Constitucionalista de 1930, Vargas se viu obrigado a reabrir o Congresso. Já em 10 de novembro de 1937, Vargas protagonizou um golpe de Estado, que instaurou a ditadura do Estado Novo. Isso levou ao fechamento do Congresso e à promulgação de uma nova Constituição com características autoritárias. Os trabalhos legislativos permaneceram suspensos por um período de 9 anos, até 31 de janeiro de 1946. Getúlio Vargas deu o golpe de Estado e Júlio Prestes não chegou nem a assumir o governo, que era um paulista. E a partir daí Getúlio Vargas administrou a nação de uma forma muito precária em termos de democracia. Em 1932 tivemos a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que buscava uma nova Constituição, que veio em 1934. E em 1937, dia 10 de novembro, aconteceu o golpe de Estado de Getúlio Vargas. Teve aquele plano Cohen, que era um plano que ele arquitetou, que o país estava sendo... os comunistas estavam chegando, então tudo aí foi um pano de fundo para que ele proclamasse esse golpe de Estado, que foi até 29 de outubro de 1945, quando ele foi deposto. E foi eleito em 47, Eurico Gaspar Dutra, né, que ele foi presidente até 1950, quando Getúlio Vargas voltou nos braços do povo, em eleição já direta, né, e aí teve o seu suicídio em 54, em 24 de agosto de 54, mas já no período já de democracia. Nós vivenciamos, desde a Constituição de 47 até 64, uma democracia que teve alguns percalços, mas que existia uma liberdade de expressão no Brasil, sindicatos, o Partido Comunista, que depois também ficou proscrito também, mas de certa forma nós tínhamos uma democracia, apesar de muito incipiente, mas ela existia. A partir de 1945, o Brasil deu início a um período de transição política e retomou o sistema pluripartidário, que havia sido institucionalizado pela Constituição de 1946. Isso marcou uma importante mudança no cenário político do país, à medida que os partidos políticos ganhavam espaço e o sistema democrático se fortalecia. No contexto do estado do Piauí, em 19 de janeiro de 1947, ocorreram eleições cruciais para os cargos de governador, senador e deputado estadual.
Essas eleições representaram um marco na história política do Estado, já que permitiam aos cidadãos piauienses exercer seu direito ao voto e escolher seus representantes de acordo com as regras democráticas estabelecidas. Em 1964, o Brasil passou por um golpe militar. Os fatos que culminaram com o regime ocorreram nos dias 31 de março e 1º de abril daquele ano, quando as Forças Armadas do Brasil depuseram o presidente João Goulart e tomaram o controle do governo. Esse momento da história marcou o início de um período de autoritarismo, que durou até 1985, quando a democracia foi gradativamente restaurada no país. O golpe ocorreu em meio a uma crescente polarização política no Brasil, com setores militares e civis conservadores temendo que João Goulart, um político de orientação mais progressista e com um apoio popular, estivesse inclinado a promover reformas sociais e políticas que ameaçassem seus interesses. Inicialmente, o movimento recebeu apoio substancial da sociedade e de seus representantes políticos. O próprio Congresso Nacional, embora tenha visto seus poderes restringidos durante a ditadura, desempenhou um papel crucial no aumento da tensão política e na deposição do presidente João Goulart. Nos debates no plenário, era evidente o confronto áspero e radicalizado, que ofereceu pouco espaço para a resolução de crises políticas. O regime militar resultante instaurou um governo autoritário, caracterizado por censura à imprensa, perseguição política, restrições às liberdades civis e repressão a opositores políticos. Durante a ditadura, você tem uma configuração totalmente diferente, né? Porque durante a ditadura, primeiro que a ditadura ela vai ter fases, né? A gente vai de um início da ditadura até um momento de extrema, né, de autoritarismo e rigidez e fechamento, e depois um processo que vai abrindo, que é o processo de redemocratização. Então, se a gente analisar o momento mais, vamos dizer assim, mais problemático da ditadura, né, como momento de maior repressão da ditadura ali depois do AI-5, você tem o quê? Praticamente uma inexistência do legislativo, né? Um legislativo muito para inglês ver, como a gente diz, né? Ele é muito mais uma figura emblemática, essa é uma figura para construir uma ideia de normalidade para um regime que é um regime ditatorial. No Piauí, a Revolução de Março de 1964 obteve prontamente o apoio dos deputados do PSD. Durante a sessão extraordinária de 6 de maio, deputados desse partido manifestaram apoio às Forças Armadas, condenando o comunismo. Essa sessão foi marcada por tensão e nervosismo, com discursos sucessivos que defendiam a atuação dos militares. Naquela manhã, o principal assunto em discussão no expediente era o projeto de resolução número 122, que incorporava ao regimento interno da Assembleia normas estabelecidas pelo Ato Institucional de 9 de abril. Esse ato conferia ao Legislativo o poder de cassar mandatos e suspender direitos políticos. Deputados que se manifestaram contra a ditadura questionaram a competência do Poder Legislativo. O comandante da Guarnição Federal de Teresina, Coronel Francisco Mascarenhas de Façanha, já havia sugerido ao presidente da Assembleia os nomes que deveriam ser cassados, alegando conduta contrária aos interesses da Revolução. Entre os deputados acusados de irem contra o novo regime estavam Deusdete Mendes Ribeiro, Temístocles de Sampaio Correia, José Alexandre Caldas Rodrigues, Celso Barros Coelho, Honorato Gomes Martins, Antônio Ubiratã de Carvalho e José Francisco Paes Landim. Eram 10 horas da manhã do dia 8 de maio de 1964,
quando no antigo Palácio Anísio de Abreu tinha início uma sessão que marcou para sempre a sociedade local. Na ocasião, foram cassados 4 deputados estaduais e 3 suplentes, marcando a forte submissão do poder legislativo frente ao poderio do regime militar. Nós tivemos um traço marcante, um fato histórico, infelizmente um traço triste pela história, que cassou alguns deputados estaduais que eram contra o movimento militar à época. Eram parlamentares probos, eram parlamentares dignos, éticos, mas que não coadunavam com o movimento que tinha na época militar. Então, no caso específico do Celso Barros, ele na época tinha 40 anos de idade, tinha sido eleito deputado estadual em 1962. Quando chegou em maio de 64, com o movimento que havia militar na época no Brasil, ele foi aconselhado por alguns colegas e aconselhado por alguns amigos de que, caso fosse fazer algum discurso, ele deveria se conter e não exagerar e não ser fiel àquilo que já lhe era muito impulsivo, né? Ele era muito impulsivo. E aí ele realmente foi à tribuna e criticou o movimento que estava sendo colocado à época, o movimento militar. Falou, inclusive, que estranhava um movimento desse, que um dos primeiros atos do movimento era aumentar os salários dos militares. E isso realmente chegou a Brasília e veio uma ordem para que ele fosse cassado, assim como outros parlamentares também fossem cassados. E aí ele realmente perdeu o mandato naquela época e passou 10 anos fora da atividade política partidária por realmente ser um período militar e que ele foi impedido de participar. No dia 5 de maio, quando a Assembleia se reabriu, eu ouvi um discurso do deputado Edson Rocha que dizia que a Revolução vinha para salvar o Brasil do comunismo. E então eu fui à tribuna e disse que não acreditava numa revolução cujo primeiro ato era aumentar o vencimento de militares civis. Em face dessa declaração e de outras, de certa forma, agressivas da Revolução, eu fui incluído na relação dos cassados à última hora e daí veio a minha cassação por um ato de rebeldia contra o regime militar. Sempre quando eu conversava com ele, ele sentia uma mágoa muito grande por não ter passado muito tempo fora, não ter tido as respostas que ele queria ter. Mas ele, como sempre dizia, até com bom humor, dizia, olha, mas a vida é assim, né? Eu vivi 100 anos, ele morreu com 101 anos, vivi 100 anos feliz e não me arrependo de nada que fiz. Então ele não se arrependeu do discurso que fez na época, que foi cassado, mas que mudou a sua trajetória política. Ele, se tivesse ali permanecido calado, tivesse não subido à tribuna, talvez ele certamente teria tido uma vida política muito maior do que ele teve. Eu vivi com meu pai, ainda lembro, no golpe militar, onde meu pai era deputado estadual e foi cassado pelo regime militar. Então, eu vivi tudo isso no nosso estado e no nosso país. Como meu pai foi cassado, o doutor Celso Barros Coelho também foi cassado e outros parlamentares à época, no golpe militar de 64. E agora, muita gente já sabe, a partir de 82, os governadores passaram a ser eleitos pela população de cada estado da nossa federação. Então, de 82 até hoje, cada estado da nossa federação, o povo tem o poder de eleger governador, senador, deputado estadual, vereadores, prefeitos, que antes, até os prefeitos das capitais, até 84, não eram eleitos pela população. Eram indicados pelos governadores para as assembleias legislativas, e as assembleias legislativas que dizia lá quem ia ser o prefeito das capitais. O meu pai foi cassado em 64, meu pai foi cassado. Depois meu pai voltou ao legislativo estadual quando se elegeu deputado estadual em 78. Ele novamente voltou a ser deputado estadual em 78. Depois se elegeu deputado federal. Então,
ele tem uma trajetória grande. Meu pai também já foi vereador da cidade de Esperantina, teve o privilégio também de exercer o mandato de vereador na capital Teresina, deixou aí o seu legado para os piauienses. Na época, em suas defesas na tribuna, os deputados se manifestaram. Celso Barros Coelho disse: Senhor presidente, senhores deputados, compareço a essa sessão para submeter-me ao julgamento dos meus pares. Desconheço a acusação e sei apenas que o meu nome foi incluído à última hora numa lista em que figuram outros membros dessa Assembleia. Talvez tenha cometido o crime de haver falado dessa tribuna, que pensei até ontem que pudesse assegurar ao deputado a inviolabilidade da palavra. Não me puderam acusar de comunista, porque nunca o fui. Combati sim o privilégio, a injustiça social. Sempre pressenti o perigo comunista em nosso país. O deputado Temístocles de Sampaio Pereira também se manifestou. Ao ser eleito deputado estadual, não recebi procuração para cassar mandato e, como temo praticar uma injustiça que mais cedo ou mais tarde poderá refletir sobre a formação dos meus filhos e em minha própria consciência, quero declarar, senhor presidente, que o meu voto é contra a aprovação da matéria. Prefiro plantar batata no lajeiro a me ajoelhar aos interesses dos poderosos. A reparação da cassação só veio 50 anos depois. No dia 29 de abril de 2014, em sessão solene na Assembleia Legislativa, o plenário revogou as decisões tomadas em 1964. O requerimento para a restituição, ainda que simbólica, dos mandatos dos deputados foi apresentado pelo deputado Fábio Novo. Nos anais desta casa, nós tivemos o prazer de anular aquela sessão e aquela ata que cassou o mandato desses deputados que historicamente defenderam o exercício da democracia, o direito à voz. Parlamento é voz. As pessoas têm o direito de falar, têm o direito de criticar, têm o direito de apresentar as suas proposições. E aquele brilhante deputado naquela época ousou apenas fazer um discurso se insurgindo contra o regime militar. E por conta disso, em 48 horas, sem direito à defesa, teve o seu mandato cassado. Graças a Deus, a gente não devolveu o mandato dele, mas simbolicamente nós devolvemos sim, anulamos aquela sessão e isso não consta mais nos anais da Assembleia Legislativa. O que consta é que a Assembleia, anos depois, democraticamente, pediu desculpas e, digamos assim, restituiu simbolicamente o seu mandato. Foi interessante, eu lembro que nessa época ele foi receber esse título, eu infelizmente estava viajando nesse dia. Foi resolvido isso por um espaço muito curto de tempo, eu não pude estar na Assembleia, mas foi um dos momentos que eu vi que meu avô ficou muito grato. Porque é uma simbologia, não é? É uma simbologia como se dissesse, olha, nós reconhecemos pela sua trajetória que aquela cassação foi indevida e estamos aqui agora entregando, né, simbolicamente, como você falou, um novo diploma. É um reconhecimento, né, que, claro, não tira aquela página negra que teve, né, o Brasil, mas que, de certa forma, foi um alento que ele teve, né? Depois de muitos anos, creio que já foi agora, no 2012, 2014, que teve esse restabelecimento simbólico. Eu acho que o acalentou. Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. A Rede Meio Norte não para de crescer e a nossa programação está sempre em movimento para melhorar a sua experiência do outro lado da telinha.
Então fique ligado! A partir das 6 da manhã você vê destaques da noite, os fatos da manhã, a cobertura local, policial, nacional e internacional, entrevistas e política, tudo com a participação do telespectador, sempre ao vivo, com Yeldson Vasconcelos no Bom Dia Meio Norte. Às 8h30, a sua revista eletrônica matinal favorita traz dicas, informações, instruções, moda, culinária e o debate de assuntos importantes, além de muita música e descontração no comando de Carla Berger, com Revista Meio Norte. Em seguida, Pádua Araújo, Chupetinha e Piauí Lina trazem os principais acontecimentos policiais locais da manhã com muito humor, alegria e descontração, e com grandes quadros como a Hora do Riso e a Pracinha do Riso, além de interação com o público, tudo ao vivo no Ronda do Povão. E logo depois, Silas Freire atualiza o Brasil com as ocorrências policiais do momento, a cobertura de grandes casos e o que está acontecendo no mundo, contando sempre com a colaboração do internauta e telespectador para cobrar as prefeituras e estar onde o fato acontece, com o Ronda Nacional, a partir das 11h40 da manhã. A sua tarde também é recheada de informação e diversão. A partir das 13 horas, Amadeu Campos chega com o Jogo do Poder e um time de jornalistas e analistas da política que trazem suas manchetes e destacam o que é mais relevante na política local e nacional, além da conexão com o mundo ao vivo, direto de países como Estados Unidos, Áustria e China, através dos correspondentes internacionais. Às 3 da tarde, os queridinhos do Brasil deixam a sua tarde perfeita. Erlan Bastos, Suiane Pessoa, Valdelúcio Barbosa e Maiara Dias te contam as principais fofocas do mundo dos famosos, as notícias que mais chamaram a atenção e as curiosidades que surpreendem. Tudo isso e muito mais você encontra no Programa da Tarde, sempre ao vivo. Em seguida, a partir das 5 horas, Dudu Camargo traz a novidade para toda a Rede Meio Norte com o MN 40 Graus Nacional, cobrindo os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o Brasil com nossos repórteres e também com a sua participação através das redes sociais. Logo depois, às 6h30, Dudu abre espaço para o querido Luiz Fortes esquentar seu começo de noite com o clássico de sucesso MN 40 Graus, com as notícias policiais locais e regionais e muita descontração do jeitinho que só o Luiz faz. Às 8h30 da noite é hora de Ciência e Política. Tudo de forma clara e explicada para o telespectador se envolver com as decisões e acontecimentos que afetam diretamente a sua vida, sempre ao lado de grandes comentaristas que trazem bastidores e informações exclusivas. Tudo isso e muito mais aqui, na Rede Meio Norte, cada vez mais no meio do povo. Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. A redemocratização do Brasil foi um processo complexo que ocorreu apenas na década de 1980, restaurando a democracia após 2 décadas de regime militar, quando o presidente Ernesto Geisel e João Figueiredo adotaram uma política de abertura lenta e gradual, conhecida como distensão. Isso incluiu a revogação do Ato Institucional número 5, a anistia para presos políticos e a volta das eleições indiretas para governadores. Em 1983 e 1984, um movimento popular chamado Direta e Já mobilizou milhões de brasileiros em todo o país, pedindo eleições diretas para presidente. Embora a emenda constitucional que permitiria eleições diretas não tinha sido aprovada no Congresso, o movimento fortaleceu a demanda por democracia. Em 1985, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves como presidente, marcando o fim das eleições indiretas e o início de um governo de transição. No entanto, Tancredo faleceu antes de tomar posse e o seu vice, José Sarney, assumiu a presidência. Até aquele ano, a Assembleia ainda funcionava no Palácio Anísio de Abreu, mas um novo local foi construído para abrigar a Casa de Leis.
Foi no dia 22 de fevereiro de 1985 que o Legislativo piauiense passou a ter uma nova sede fixa. Nesta data foi inaugurado o Palácio Petrônio Portela, localizado na Avenida Marechal Castelo Branco. Com a entrega do prédio, passou a se melhorar o trabalho legislativo, aproximando a população dos deputados. Dois anos depois, em 1987, uma Assembleia Nacional Constituinte foi convocada para escrever uma nova Constituição para o Brasil. A Constituição de 1988 estabeleceu as bases para a restauração da democracia no país, garantindo direitos civis, sociais e políticos. Com a nova Constituição em vigor, o Brasil realizou eleições diretas para presidente em 1989 e Fernando Collor de Mello foi eleito. No dia 5 de outubro daquele ano, a Assembleia Estadual Constituinte Piauiense promulgou a Constituição do Piauí, sendo elaborada de acordo com os princípios da Carta Magna Federal. A experiência mais rica que eu vivi, sem dúvida alguma, em todos esses meus anos de Assembleia, foi ter tido a felicidade de presidir a Assembleia Estadual Constituinte, em 1989. Todos nós sabemos, 85 mesmo no colégio eleitoral foi eleito Tancredo, faleceu, assumiu Sarney, convocou a Assembleia Nacional Constituinte, foi promulgada a Constituição em 88 e a Federal e as Assembleias tiveram o ano seguinte para elaborar as constituições estaduais. Eu tive essa felicidade de presidir. Foi uma experiência muito rica e de toda a minha passagem, 30 anos pela Assembleia, sem dúvida alguma foi o momento mais marcante da minha vida, foi a promulgação da nossa Constituição estadual. Desde a redemocratização, o Brasil realizou várias eleições presidenciais e legislativas, consolidando a estabilidade democrática. Diversos presidentes foram eleitos e reeleitos, e o país manteve suas instituições democráticas. A redemocratização do país trouxe de volta as liberdades civis e a participação popular, estabelecendo um sistema político democrático. No entanto, o processo também enfrentou desafios, como a corrupção, a desigualdade social e os problemas econômicos. Mesmo assim, marcou uma importante virada na história do Brasil, restaurando o poder do povo. A Constituição também passou a determinar expressamente como se dá o número de cadeiras das assembleias legislativas. A Assembleia Legislativa do Piauí atualmente é composta por 30 deputados, eleitos por voto popular. A integração ocorre diretamente com os deputados federais, que são eleitos na mesma época, de 4 em 4 anos. Este marco temporal ajuda também neste alinhamento entre políticos locais e nacionais. O número de vagas na Assembleia Legislativa leva em consideração o número de representantes do Estado na Câmara dos Deputados. Segundo o artigo 27 da Constituição Federal, o número de deputados estaduais deve corresponder ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Portanto, se o Piauí tem 10 deputados federais, a Assembleia Legislativa contará com 30 deputados estaduais, garantindo uma representação proporcional e equitativa dos cidadãos no âmbito estadual. Essa correlação reforça o princípio democrático da representatividade, pois assegura que o poder legislativo estadual reflita a pluralidade de ideias e interesses presentes na população do Estado. Os deputados possuem imunidade parlamentar e podem apresentar projetos de lei que serão submetidos à análise das comissões e do plenário, e passando por um rigoroso controle de constitucionalidade. Ou seja, a proposta de lei não pode ferir os princípios da Constituição Federal e Estadual.
a nossa Constituição Federal, ela optou por deixar poucas competências legislativas para os Estados-membros. Porém, ainda assim, é possível ver diversas áreas de importante impacto do Legislativo Estadual, como na saúde, né, na educação. Nós temos muitas proposições que versam sobre essas matérias tributárias também. Então, ainda assim, ficaram preservadas matérias que são essenciais para o funcionamento do Estado e dos cidadãos deste Estado. A Constituição Estadual é nossa lei, né, uma lei mais importante, que é a Constituição Federal, a Constituição Estadual. A gente tem que seguir o que a Constituição Estadual e a Federal dizem. Eu não posso fazer uma lei que diverge do texto da Constituição Federal. Se tiver previsto algum dispositivo que mencione que a Assembleia pode fazer um texto que ajude, colabore com o que está disposto na Constituição Estadual ou na Federal, se assim for permitido, é feita uma matéria que vai ajudar, vai incrementar esse texto da Constituição Federal ou Estadual. Falando bem simples para todos entenderem. Assim é que é feito. Para o bom funcionamento da Casa Legislativa, um documento se faz imprescindível: o regimento interno. É ele o responsável por descrever como a instituição está organizada e como suas diferentes partes interagem. O regimento é interno, é uma resolução. O regimento não é um projeto de lei, é um projeto de resolução que vira uma resolução, que é, no caso, o nosso regimento, uma resolução. Ele organiza os trabalhos dos deputados na casa, como se fosse uma lei da sociedade, só que para o trabalho interno dos deputados. A gente tem que cumprir prazos, formas de votações, das mais diversas matérias que você pode tratar no regimento. O regimento é importante para isso, é muito importante. Os deputados seguirem o regimento, os assessores dos deputados seguirem o regimento. Todo início de legislatura nós fazemos aqui cursos para aperfeiçoar, para instruir os assessores dos deputados, para evitarem algum problema de não ter conhecimento. Eu não sei qual é o prazo disso. E fora isso, a Secretaria-Geral da Mesa sempre acompanha de perto com os assessores mesmo dos deputados para evitar qualquer tipo de problema em relação à tramitação dos projetos aqui na casa. Porque o regimento ele regulamenta tudo. Tramitação dos outros projetos, como é que é a forma de um envio, prazos, qual é o tipo de matéria que vai ser apresentada. É por projeto de lei, projeto de resolução, quais são o elenco, rol de proposições, eleição da Assembleia, eleição de Tribunal de Contas, entre outras várias situações que o nosso regimento dispõe. O papel do regimento interno é essencial, né? Tanto para a organização administrativa da Assembleia, como para também tratar sobre os procedimentos do processo legislativo. Inclusive, a mudança que nós fizemos agora no regimento tem como um dos principais expoentes justamente trabalhar melhor qual o procedimento que a Casa vai se valer para a confecção das leis e atos normativos. Então, nós fizemos vários ajustes nesse sentido. A década de 1990 foi um período marcante na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, principalmente devido ao grande número de novos municípios criados. O Estado passou de 118 municípios para 224, o que gerou uma série de debates acalorados, questionamentos e críticas na época. A expansão do número de municípios foi uma iniciativa que provocou controvérsias, com muitos se perguntando se era a decisão correta. Hoje, mais de 2 décadas após essa expansão, é possível observar que a sua decisão, tomada pelos deputados na época, estava correta. Essas novas localidades passaram por um processo de desenvolvimento significativo, resultando em uma maior qualidade de vida para os seus habitantes.
Nós temos um fato importantíssimo, uma parte no governo Freitas Neto e outra parte no governo Mão Santa. Foi a criação de mais de 100 municípios. E se nós fôssemos ver hoje, na época, nós somos muito criticados pela imprensa, pela quantidade de municípios criados. Deviam criar mais um prefeito, mais um vice-prefeito, mais uma câmara, mais empregos, mais secretários municipais. Mas, na realidade, são esses municípios hoje que dão vida àqueles povoados que estavam se acabando à época, pelo êxodo rural. Essa mudança permitiu que essas comunidades tivessem maior autonomia para gerir seus próprios recursos e necessidades. Os municípios recém-criados puderam direcionar seus esforços para o desenvolvimento local, incluindo melhorias em infraestrutura, educação, saúde e oportunidades econômicas. Como resultado, a qualidade de vida nas áreas rurais e regiões mais afastadas do estado melhorou consideravelmente. A criação de novos municípios não apenas descentralizou o poder e a tomada de decisões, mas também fortaleceu o senso de pertencimento e a identidade das comunidades. Os habitantes passaram a ter mais voz em questões que afetavam diretamente suas vidas. E isso contribuiu para um maior engajamento cívico e participação ativa na construção do futuro de suas cidades. Portanto, a expansão no número de municípios no Piauí, embora controversa na época, demonstrou ser uma decisão acertada. Toda essa história do Piauí só é possível ser contada com riqueza de detalhes graças à preservação de documentos, livros, pesquisas e imagens que foram sendo reunidas ao longo de todos esses anos. O arquivo e a biblioteca do Legislativo piauiense reúnem raridades, como exemplares originais de constituições passadas, assim como leis e decisões dos órgãos públicos. Um espaço que nos mostra o passado, mas que nos dá uma perspectiva da evolução do Piauí. É no térreo do Palácio Petrônio Portela que fica localizado o arquivo e a biblioteca da Assembleia Legislativa do Piauí. Estima-se que aqui estejam guardados mais de 100 mil documentos, que contam com riqueza de detalhes a história do Estado. Entre documentos provisórios e permanentes, o acervo é considerado um dos melhores do país. Eu acredito que seja um dos melhores arquivos do Piauí. Foram adquiridos armários digitais e nós seguimos toda a legislação federal, o Conselho Nacional de Arquivo, seguindo as técnicas de arquivamento, e todo o acervo é feito de acordo com o que manda a lei, separando os documentos permanentes, documentos intermediários e os correntes. E qual o formato do nosso arquivo? O formato é simples, a gente procura de maneira simples colocar, catalogar de maneira que procura o autor, o assunto, a numeração, e assim, de acordo com a procura, a gente localiza muito rápido. Esse é o objetivo do arquivamento simples. Em 2010, a Assembleia adquiriu esse sistema de arquivo moderno, de forma digital, e a manutenção para guardar os documentos é de segurança total. A prova de fogo, ele, em termos de segurança, fica fechado, só tem acesso os funcionários do setor, onde nessa parte aqui nós guardamos os documentos permanentes, aqueles que vão ficar para sempre. Nessa primeira parte nós colocamos aqui os projetos e decretos legislativos, projetos de resoluções, criação de município, projetos do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Então essa é a primeira parte que a gente separou dessa parte da nossa estante. Aqui nós temos os diários oficiais do Estado, né? Nós temos aqui desde 1947 até o último, que foi 2004, quando
os diários passaram a ser no Diário Oficial do Estado digital. Então, todos os diários em formato de papel, nós temos uma sequência de 1947. E antes disso, antes dessa parte da redemocratização do país, nós tivemos um acervo em leis de 1984, como esse livrinho, todos em leis, até 1930, na Revolução de 30, no papel. É um trabalho que está sendo também digitalizado. Nós vamos fazer isso, já está bem adiantado a digitalização em diários oficiais. Já temos até 1980 digitalizado e é para a gente continuar isso. E se Deus quiser, nós vamos continuar. Nós temos também aqui nessa parte as atas de plenário desde 1970. Tudo que acontece em plenário é feito uma ata original, como essa aqui, original, e esse material também já está digitalizado nos últimos 50 anos. Essa parte da estante aqui, ela estão guardados aqui o acervo das mensagens do governador. O que é a mensagem do governador? É todo o projeto de lei ou qualquer ofício que ele manda para a Assembleia. O governador, até para se deslocar para fora do país, ele tem que mandar um projeto para a Assembleia e ele é votado. Então, tudo que do governador vem para cá. Qualquer alteração na secretaria, criando algum cargo, alguma coisa, tudo é feito e guardado aqui no acervo da Assembleia. Essa parte aqui é a parte que ficam os deputados da atual legislatura. São os deputados que estão em mandato, então é colocado para cada deputado a sua caixa. A gente separa para o projeto de lei e requerimento. E a produção vai acontecendo e a gente vai guardando aqui de acordo com a nossa maneira de guardar, de arquivar. E entrando para a modernidade e seguindo os exemplos pelo mundo afora, todos os arquivos da Assembleia do Piauí começaram a ser digitalizados. Um processo importante que ajuda na preservação dos documentos originais. A Assembleia hoje é uma casa moderna, através do sistema digitalizado. Hoje praticamente tudo é digitalizado, acompanhando o que há de mais moderno. Inclusive o presidente atual, o presidente Franzé, nós estamos aqui no arquivo, num trabalho muito evolutivo, muito evoluído, da questão da digitalização. Todo o material, todo o acervo, tudo que é guardado, tudo que é produzido no Piauí, através da Assembleia, está sendo digitalizado. O trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, acredito que é um trabalho de grande importância, tanto para a Assembleia como toda para a população piauiense, porque vai estar disponível para todo mundo. Os arquivos são digitalizados desde decretos legislativos, criação de municípios, de todo o estado do Piauí, mensagens do governador. E a gente está digitalizando, fazendo esse trabalho aqui e vai estar disponível no próprio site da Assembleia. Os meios de comunicação desempenham um papel crucial na construção e na manutenção de sociedades democráticas. Eles proporcionam uma ligação direta entre os representantes e os representados, promovendo a transparência, a responsabilização e a participação dos cidadãos. Para as assembleias legislativas, o investimento em canais de comunicação eficazes é uma etapa vital na promoção do governo aberto e da democracia. Para isso, o Poder Legislativo iniciou um trabalho intenso para conquistarem os seus próprios meios de comunicação. No Brasil, a prática de manter canais tem raízes antigas na mídia de rádio. Desde a década de 1930, programas como A Voz do Brasil e o conjunto de emissoras estatais da Radiobras têm se esforçado para cumprir essa missão. A instalação das emissoras de televisão legislativas do país somente se concretizou a partir de 1995, quando uma lei referente à televisão a cabo foi aprovada.
Essa legislação incluiu a possibilidade que os canais legislativos fossem incluídos nas concessões de TV a cabo, com o propósito de transmitir e documentar os procedimentos de votação de leis, debates e eventos das Assembleias Legislativas. Inicialmente, entraram no ar a TV Senado e a TV Câmara. A Câmara era muito fechada em si mesma. A Lei do Cabo, quando tramitou no Congresso, a gente participou, já junto com os deputados, de colocar uma emenda nela prevendo um canal para a TV Legislativa. Aí a ideia evoluiu para 2 canais para a TV Legislativa, um para a Câmara e outro para o Senado. E o pessoal dizia, mas a Câmara vai ter um canal de TV? Eu dizia, olha, se as lojas têm canal de TV, você tem canal que vende, você tem canal de igreja, você tem canal de comércio, por que também não tem a TV Câmara, né? Nos anos 2000, o então presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Temístocles Filho, teve a ideia de conseguir a concessão de uma emissora de TV e assim levar os trabalhos dos deputados para os piauienses. No dia 19 de maio de 2005, foi aprovada a lei complementar que autorizava o Legislativo Estadual a instituir a Fundação Rádio e Televisão Assembleia, deputado Humberto Reis da Silveira. A TV Assembleia do Piauí foi inaugurada no dia 6 de junho de 2007, se tornando a primeira emissora de TV legislativa do país em canal aberto. A ideia surgiu com o objetivo de divulgar o trabalho do Legislativo. Sessões e audiências públicas passaram a ser transmitidas ao vivo. O deputado Temístocles sempre teve a vontade de trazer a TV aberta para o Piauí, né? A TV Assembleia do Piauí. E entre idas e vindas de viagens a Brasília, com muitas reuniões com, na época, ministro das Comunicações, Hélio Costa, ele conseguiu a concessão da TV para o nosso estado, para Teresina, para a capital. Depois de alguns anos, um ano e pouco de luta, a TV foi inaugurada aqui com a nossa base aqui no Mirão de Monte Castelo, nossa antena, e ainda continuava a TV sendo lá na Assembleia. Depois que esse prédio foi feito, e nós viemos de lá para cá. As sessões que são transmitidas ao vivo todo dia, elas são essenciais para que a pessoa possa saber o que é que os deputados fazem, por que eles lutam. A Assembleia não tinha TV. Hoje a Assembleia tem TV Assembleia, tem Rádio Assembleia, tem portal. Então tudo isso aconteceu quando eu fui presidente da Assembleia. E é difícil. Foi a primeira TV legislativa do Brasil, foi a TV Assembleia do Estado do Piauí. A primeira emissora de rádio legislativa foi do Estado do Piauí. Nós abrimos aí o caminho para vários estados também colocar as suas TVs Assembleias em cada estado da federação. Então, o que a gente pôde fazer para colocar o parlamentar mais perto da população, que é através de TV, de emissoras de rádio, do próprio portal da Assembleia, destas ações que o parlamentar, o cidadão tem um projeto. Se ele não for para a televisão, para um rádio, para os portais, como é que a população vai conhecer o projeto deste parlamentar? Foi uma luta do presidente Temístocles Filho, que depois todo mundo abraçou. Governador Wellington Dias, senadores, todo mundo abraçou, mas no começo muita gente duvidava que a gente poderia conquistar uma TV, um rádio para a nossa Assembleia. A inauguração da emissora foi um marco para a democracia brasileira. A programação comemorativa foi iniciada com a transmissão de uma partida de futebol entre deputados e magistrados. Inicialmente, a emissora funcionou em uma área do primeiro andar do anexo 2 do Palácio Petrônio Portela, em uma área de cerca de 50 metros quadrados. Isso aconteceu por um período de 7 anos. Logo depois, foi construída uma sede no bairro Monte Castelo, zona sul de Teresina, onde operam as maiores emissoras do Piauí. O prédio possui 5 andares e o trabalho nas novas instalações começou a partir de dezembro de 2014.
A programação da TV Assembleia é formada ainda por telejornais, filmes, coberturas dos trabalhos das comissões e retransmissão da TV Câmara. A TV Assembleia, ela dá elementos para que essas pessoas fiscalizem o trabalho do seu parlamentar, formem opinião sobre a ação dele, né, em prol do Estado, através das leis que eles propõem. Então, eu acho de fundamental importância para fazer valer esses princípios da transparência, da publicidade, que de fato são imprescindíveis para que se preste conta, seja em órgão público qual seja, do que faz determinados agentes públicos. Nós temos o dever de informar e educar também. Então, a nossa informação, ela tem que prezar por muita qualidade, por esse conceito que vigora nas TVs públicas, que é esse binômio aí da informação com a educação. Então, a gente prima aqui por essa programação, por esse conteúdo, que também eduque as pessoas. Por isso que a gente adotou como slogan já esse ano, num rebranding da nossa marca, uma TV feita para você. Porque as pessoas são ouvidas, a gente vive aqui fazendo consulta aos nossos telespectadores sobre o que eles querem ver na nossa programação. Essa é a nossa redação aqui da TV Assembleia. Aqui a gente fica acompanhando as atividades no plenário, as transmissões que vêm direto lá do Palácio Petrônio Portela e organizando os nossos jornais, a produção de pautas, tudo que vem ao longo do dia para repercutir os trabalhos do Legislativo. Aqui é o nosso corredor das ilhas de edição, o material que vem da rua, ele é editado aqui. O trabalho dos nossos repórteres, das nossas equipes, é todo transformado para ir ao ar nos nossos telejornais. O material que já vem da Assembleia Legislativa, ele já vem editado porque a gente tem uma estrutura lá na Alep com ilha de edição também para poder trabalhar esse material e dar agilidade aqui para o nosso trabalho do jornalismo na TV Assembleia. Agora eu vou levar vocês para conhecer o nosso estúdio aqui da TV Assembleia, onde são apresentados os jornais ao vivo e gravado também os nossos programas semanais, programas diários. Aqui é feito o Esporte na Área, o Alep TV primeira edição e segunda edição, também o Bom Dia Assembleia e todos os outros programas da casa que são feitos em estúdio. Vamos conhecer agora a switcher aqui da TV Assembleia, é parte do coração aqui do que vai ao ar. Aqui a gente recebe o sinal que vem do estúdio e também da própria Assembleia, o sinal da sessão plenária, das sessões solenes, tudo que acontece no estúdio e lá no plenário tem que passar necessariamente por aqui, com uma equipe extremamente competente, cuidando de som e imagem, para levar tudo com a melhor qualidade para o espectador da TV Assembleia. Aqui é o coração da TV, que é o nosso master, esses equipamentos aqui não podem parar. Aqui está todo o sinal que já vai direto para a casa do espectador. Então a gente recebe o sinal que vem da switcher, o sinal que vem da Assembleia, e esse controle aqui é que define o que vai para o ar na casa de cada espectador piauiense. Com o objetivo de trazer mais acessibilidade, as sessões plenárias e solenidades transmitidas ao vivo pela TV Assembleia são traduzidas em tempo real por uma equipe de tradutores e intérpretes da língua brasileira de sinais. Vitória Ribeiro é uma das responsáveis por esse trabalho. Desde 2019, ela se dedica a levar o trabalho do Legislativo para as pessoas com deficiência auditiva. Trabalhar aqui para mim foi bacana, foi incrível, porque eu posso levar essa informação que eu recebo, eu levo para eles. Eles ficam sabendo qual é o projeto de lei que eles estão tramitando aqui, qual é o objetivo, para onde é que vai. Então, para eles, eu passando isso para eles, é maravilhoso. O trabalho legislativo piauiense também passou a ser levado pelas ondas do rádio. Logo depois surgiu a Rádio Assembleia. Com uma programação variada, a emissora também transmite ao vivo as sessões legislativas e possui uma abrangência em um raio de 80 quilômetros, contando com o trabalho de mais de 20 profissionais. O
propósito da Rádio Assembleia FM é este, é colocar o parlamentar perto do eleitor. Qual é a proposta? Cobrir toda a atividade do Legislativo piauiense, em plenário, nas comissões, no cine-teatro ou fora da casa. Onde haja uma atividade parlamentar, a Rádio Assembleia está cobrindo e divulgando. O outro intuito também da emissora é dar apoio a todos os segmentos da sociedade, a todas as classes, indistintamente, apoiando a todas, vamos dizer assim, a cultura do Estado, a educação, o setor produtivo, a indústria, o comércio. Então, o que faz o Estado do Piauí está aqui na Rádio Assembleia FM, através da Assembleia Legislativa. Muito bom dia, Teresina. Muito obrigado a você pela audiência. Você está curtindo o programa Som Livre, dessa manhã de quarta-feira. Para mim é muito gratificante, porque eu acho que quem trabalha em rádio está na veia. Não é uma coisa à toa. Se você não gosta de rádio, você não entra para fazer rádio. A gente tem que fazer uma coisa que a gente gosta. E rádio, eu amo rádio. Eu sou apaixonado pelo rádio. Então, por isso que até hoje eu estou aqui. Espero estar por muito tempo. As duas emissoras do Legislativo piauiense transmitem sua programação na internet e todo o conteúdo produzido é disponibilizado no portal da Alep e nas redes sociais. A perspectiva de futuro é avançar cada vez mais. Nós caminhamos muito quando conquistamos a TV Assembleia, a Rádio Assembleia e o seu portal. Agora, na gestão do deputado Franzé Silva, nós estamos modernizando esses canais de comunicação. Então, por exemplo, nós teremos agora um transmissor mais potente e que também chegará de forma digital em Teresina. E mais 7 cidades do Piauí, ainda na gestão do deputado Franzé, receberá o sinal aberto. Parnaíba, Floriano, Picos, Esperantina, Batalha, São Raimundo Nonato e São João do Piauí. Além disso, estamos modernizando, levando a rádio para dentro do espaço da TV Assembleia, no bairro Monte Castelo, para que a gente tenha este complexo formalizado e, claro, prestando uma melhor qualidade do serviço na área de comunicação. Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Todo dia é de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Outro marco importante da Assembleia Legislativa do Piauí, ao longo de sua história, foi a criação da Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Hoje, a escola funciona nas dependências do Palácio Petrônio Portela e desempenha um papel crucial na preparação dos servidores
A Escola do Legislativo Piauiense foi criada em dezembro de 2007 e inaugurada em abril de 2008. Ela possui como objetivo formar parlamentares, servidores e profissionais do Poder Legislativo para que desempenhem melhor as suas funções nesta casa. Estima-se que mais de 6 mil pessoas já tenham se formado, realizando cursos de extensão e de pós-graduação. Do início dos trabalhos da escola até aqui, já foram vamos dizer assim, certificados em nível de extensão, mais de 2.500 pessoas, né? Das quais boa parte aqui da Assembleia, né? E em nível de pós-graduação, já foram certificadas mais de 3.700 pessoas, né? Com os cursos que estão em andamento. 6 cursos de pós-graduação que nesse momento estão em andamento. Eu considero um marco muito singular, muito importante para a escola do Legislativo, o fato de que agora em agosto a escola conseguiu, finalmente, se credenciar junto ao Conselho Estadual de Educação para que ela própria certifique os seus alunos de pós-graduação, porque até agora nós só certificávamos os alunos de extensão. Os cursos de pós-graduação, lato sensu, a gente não podia certificar. Então a escola fazia um convênio com uma faculdade e a faculdade certificava. A partir de agora não, nós vamos certificar. Então quando o aluno terminar o curso, os próximos cursos de pós-graduação, ele vai receber um certificado da Escola do Legislativo Piauiense, né? Esse é um marco fundamental, no meu modo de ver, para a afirmação dessa escola como uma escola importante no cenário, né, do serviço público piauiense. As aulas acontecem principalmente durante a noite e aos finais de semana. Regina Lúcia tem mais de 30 anos como servidora da Assembleia. Ela nos fala como a Escola do Legislativo vem contribuindo com a sua formação e atualização. Ao longo desses 30 anos foram muito trabalho, muito conhecimento, conheci muita coisa. Tem coisas que vão aparecendo e que vai evoluindo, né? Porque a contabilidade fiz aqui também na Assembleia do Legislativo, na Escola do Legislativo, fiz a pós-graduação em controladoria. Ajudou muito, foi preciso, ajudou muito no meu dia a dia de trabalho. O Wilson Oliveira também é servidor público da Alep. Ele começou na Assembleia como menor aprendiz, passou por vários cargos na casa e chegou a concluir cursos na Escola do Legislativo. Anos depois, se tornou professor da instituição. Uma verdadeira história de superação. Eu entrei na Assembleia Legislativa ainda no ensino médio, né? Ainda na Assembleia eu consegui, né, terminar minha graduação. E aqui na Assembleia também eu consegui terminar a pós-graduação e de vir trabalhar aqui na escola e de contribuir na formação de vários advogados, de administradores, de contadores, né, das mais variadas áreas no que tange a questão das disciplinas pedagógicas, né, metodologia da pesquisa, fazendo a discussão o que é ciência, os tipos de ciência, fazendo essa discussão holística de sociedade, fazendo a discussão de financiamento da educação, de planejamento educacional, vendo, né, fazendo com que os alunos compreendam o papel dos entes federados na educação, as competências de cada um. Então, eu contribuí sim, né, com a formação dos alunos de pós-graduação que passaram aqui na Assembleia Legislativa. E isso me deixa muito feliz, porque eu comecei desde o ensino médio, né, até a pós-graduação, no meu trabalho aqui na Assembleia, porque eu também sou professor da educação básica no município de Teresina, mas eu pude contribuir vendo a fundação da escola e contribuir com o crescimento da escola. E cresci junto com a escola. Para o futuro, o objetivo é de que mais cursos sejam disponibilizados e que a instituição continue fazendo a diferença não só na vida de servidores, mas também daqueles que buscam formação profissional. A Escola do Legislativo Piauiense vai se transformar muito em breve
naquilo que ela já é, mas num volume muito maior, numa referência no Piauí. E quiçá até no Nordeste, tá? Como uma instituição de ensino voltada para temas da atualidade, temas que realmente importam, que realmente vão fazer a diferença para a sociedade, né? Essa escola, eu recentemente participei de um encontro nacional das associações das escolas do Legislativo. Tem uma associação nacional que já tem 20 anos, né? E a escola, para minha surpresa, né? E boa surpresa, a escola do Piauí, né? Nossa escola foi citada como referência nacional já, né? E nós estamos trabalhando, juntamente com a direção da Assembleia e a presidência da escola, para que esse processo de avanço, né? De colocação da escola no panteão das escolas de referência nacional, esse processo seja irreversível, esse processo prossiga cada vez mais avançando. A Casa de Leis é feita por homens e mulheres que servem diariamente a população piauiense. Para quem trabalha na Assembleia Legislativa do Piauí, é muito mais do que cumprir uma função profissional. É ser parte de uma história de luta, representação e construção democrática. Para os servidores que dedicam seu tempo, energia e paixão a este órgão, o sentimento de orgulho é profundo e emocionante. Esses servidores têm um papel fundamental na construção das leis que moldam o nosso Estado. São eles, com dedicação incansável, que ajudam a tornar realidade as aspirações da nossa sociedade. Eu sou muito feliz aqui, já são quase 7 anos trabalhando junto às comissões técnicas e eu posso dizer que eu aprendi muito sobre o meu estado, né, o estado do Piauí, e também sobre a dinâmica da política. A gente vivencia isso, a gente respira isso todos os dias trabalhando aqui. Então eu sou muito grato por ter essa oportunidade. A gente vive para a Assembleia. Aqui a gente acorda, chega aqui 7 horas da manhã, sai no final do expediente, atendendo e fazendo com que, eu acho que o material principal do arquivo é o documento, né? Aquilo a gente trata com muito prazer. Quanto mais o documento é velho, mais a gente tem cuidado, tem prazer de pegar. Quando a gente vê um documento lá de 1884, do período militar, 1964, que dá um prazer, principalmente a gente que tem esse lado da história, do conhecimento, é prazeroso. Sou feliz trabalhando na Assembleia, dou graças a Deus todo dia quando acordo e ser uma funcionária. Sou uma funcionária desde 88 e nunca me arrependi de ter trabalhado aqui. Inclusive tem gente aqui na Assembleia, a gente brincava no nosso grupo, gente que começou a chamar a Assembleia de mãe. Até hoje eu sou maravilhada por trabalhar aqui. O orgulho de servir na Assembleia Legislativa do Piauí não reside apenas na pompa das sessões plenárias ou nos corredores repletos de história. Ele está presente nas pequenas conquistas diárias, nos momentos em que um projeto é aprovado, uma lei é promulgada ou um cidadão é atendido com eficiência e respeito. É um orgulho que se manifesta quando um servidor, ao final de um longo dia de trabalho, reflete sobre o que foi realizado e compreende que contribuiu para o bem-estar da sua comunidade. Eu procuro fazer o máximo, dou o meu máximo para poder conseguir, de alguma forma, ajudar as pessoas. Eu tento, né? Mas eu acho que eu consigo de alguma forma. Isso, lhe respondendo, sou muito feliz no que eu faço. Sou feliz aqui na Assembleia, na Casa do Povo, na casa que é feito as leis, que é para fiscalizar. Eu sou muito feliz e quero ter vida longa aqui no Legislativo. Eu sou uma profissional muito orgulhosa de trabalhar nessa TV, porque é uma TV que ela tem essa proposta
da acessibilidade e ela realmente é acessível. Cara, a TV Assembleia, ela me mostrou um caminho que eu realmente nunca imaginei que pudesse tomar, de ser um repórter cinematográfico. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa equipe aqui, dessa família. Fica feliz quando você olha para o seu passado e você ajudou o seu estado. Cada cidadão, à sua maneira, ajuda o seu estado. Quem é prefeito, quem é vereador, quem é empresário, quem é um comerciante, à sua maneira, cada um de nós ajudamos o nosso estado. Meu pai era deputado desde 1966 até 1990 e me fez um apelo para que eu continuasse o trabalho dele que não tinha sido concluído no parlamento. E eu aceitei esse desafio e achava que ia tirar 1 ou 2 mandatos e estou concluindo o 9º mandato de deputado estadual. São 36 anos de amor a essa causa, que é uma missão na Assembleia. A Assembleia que, por mim, ao longo desses 36 anos, passaram várias gerações. Então, eu demorei muito no parlamento e tive essa oportunidade de passar a vivenciar com várias gerações, com ideias novas, né, que representam o momento da sociedade, da juventude. E a gente aproveitou também o tempo para quem pudesse também reciclar as nossas ideias e estar atento ao que acontece no Brasil e no mundo de hoje. Olha, eu nunca pensei em ser da política, né? Eu nasci em Bom Jesus, a 600 quilômetros de Teresina, vim para cá para estudar, sempre sonhei em ser jornalista, né? Fiz o curso de jornalismo, também sou pedagogo. Na minha infância foi uma infância de um menino traquino, que brincava muito, que apanhou da mãe e do pai por ser muito traquino. Então eu vivi uma infância muito gostosa e tive o prazer de ser acolhido aqui em Teresina, uma cidade que me deu 2 formaturas e que hoje, há 30 anos, estou aqui, resido aqui e trabalho aqui. A Assembleia Legislativa do Piauí, como um dos pilares da democracia estadual, desempenha um papel crucial na governança e no progresso do Estado. Sua importância reside em vários aspectos e, ao longo deste documentário, exploramos o impacto e o significado dessa casa no contexto político, econômico e social. Um dos principais papéis da Assembleia Legislativa é a criação e aprovação de leis que moldam a vida dos cidadãos. Isso não se limita apenas à formulação de novas leis, mas também à revisão e à atualização daquelas existentes, para garantir que elas atendam às necessidades em constante evolução com a sociedade, abordando temas importantes como educação, saúde, segurança pública, desenvolvimento econômico, meio ambiente e direitos civis. Além de seu papel legislativo, a Assembleia também desempenha um papel de supervisão sobre o Executivo e suas ações. Isso é fundamental para garantir a transparência e a responsabilidade. Os legisladores fiscalizam a administração pública, garantindo que os recursos do Estado sejam usados de maneira eficaz e que os interesses da população sejam protegidos. A Assembleia é o local onde os representantes eleitos pelo povo se reúnem para debater e tomar decisões em nome da comunidade. Esses debates e discussões são essenciais para a democracia, pois permitem que diferentes perspectivas sejam ouvidas e consideradas. Através desse diálogo, as melhores políticas e soluções podem ser identificadas e implementadas. A Casa de Leis é o coração da representação democrática e a sua importância no contexto do Piauí não pode ser subestimada. Representantes de diferentes origens, crenças e interesses se reúnem para moldar o futuro do Estado. Como tal, a Assembleia Legislativa do Piauí deve ser valorizada e apoiada, como um ator fundamental na construção de um futuro melhor para o Estado e para os seus cidadãos.
Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí.